Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Robson Invest e no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o fundo imobiliário CPTS11. Vamos analisar o porquê que esse fundo imobiliário vem caindo tanto as suas cotações nos últimos dias e também porque ele entregou menos rendimentos. Irei trazer também a sua carteira de CRIs e também suas maiores posições em fundos imobiliários. Comentando um pouco aqui sobre as cotações desse fundo imobiliário, é um fundo que vem caindo quase 10% no último ano, mas esses últimos dias esse fundo imobiliário sofreu uma grande queda, caiu aproximadamente mais de 5% apenas nesses últimos dias. E comentando um pouco aqui sobre seu histórico de pagamento de proventos, era um fundo imobiliário que sempre conseguiu entregar acima de R$ 1 por cota, chegou a pagar R$ 1,10, R$ 1,12, R$ 1,08, acima de R$ 1. E o último rendimento pago veio de aproximadamente 85 centavos. Isso acabou assustando alguns investidores que nesses momentos que fundos imobiliários começam a entregar menos rendimentos, já começam a se desesperar e querer vender suas cotas, analisando apenas um único pagamento de proventos. Mas calma, pessoal, você não vai vender o seu fundo imobiliário porque ele entregou menos rendimentos. E sim, você tem que fazer um estudo, analisar o porquê que esse fundo imobiliário entregou menos rendimentos e aí sim você tomar melhor decisão, mas não baseada apenas no único pagamento de proventos. Comentando um pouco aqui, pessoal, sobre o histórico mensal do IPCA, que isso impacta diretamente em fundo de CRIs. O IPCA é basicamente de onde que vem aí as receitas, o excedente dessas dívidas que são atreladas a alguns índices. Tem inflação, outros o GPM e também o CDI. Em alguns fundos imobiliários de CRIs, principalmente, são mais usados o IPCA. Então, como o IPCA veio negativo aqui aproximadamente 3 meses, então vimos aí que vários fundos imobiliários de papel atrelado à inflação entregaram bem menos rendimentos, bem menos que o CPTS11. Tivemos algum fundo específico, o RECRE11, caiu mais de 20% de um mês para o outro, seus rendimentos já veio baixo e agora no último mês entregou aproximadamente 45 centavos. QNIP11, que era um fundo que entregava R$ 1,50, R$ 1,70, o último rendimento desse fundo veio menos de 40 centavos. Então vimos aí que vários fundos imobiliários tiveram queda de aproximadamente mais de 70% no pagamento de proventos. Então isso aconteceu porque o IPCA veio negativo, isso impacta diretamente nos rendimentos desse fundo imobiliário e consequentemente nas suas cotações. Nesse último mês já tivemos IPCA positivo no Brasil. Então vimos aqui 3 meses de deflação, mas o histórico do Brasil sempre foi mês de IPCA positivo. No histórico dos últimos 12 meses tivemos IPCA de 1,25, 1,62, 1,01, 0,47, 0,67 e agora 0,59. Então vimos aí uma pequena melhora na inflação. Não estou aqui comemorando que o país tem que ter inflação de 1%, de 2%. Não, pessoal. Para a indústria de fundos imobiliários, essa deflação acaba impactando diretamente os seus rendimentos. Não quero também ver IPCA de 1,62 aqui, que isso prejudica a economia como um todo. Mas um IPCA normal de 0,47, 0,67, 0,59, 0,30. Então isso mais ou menos é o normal do país. O anormal é esses meses aqui de deflação. E por outro lado, essa alta também no IPCA acaba afastando também uma possível queda da taxa Selic, que também possa ser a causa dos motivos também das quedas de fundos imobiliários. Porque a taxa Selic chegando a 14,5%, a renda fixa começa a ficar mais atrativo, logicamente, que você não vai correr risco investir em fundos imobiliários se você tem a taxa Selic aí garantida, aí, entre aspas, na sua conta, mais de 1% ao mês na renda fixa. Então isso acaba impactando também diretamente fundos imobiliários. Comentando um pouco aqui sobre o fundo imobiliário CPTS11, algumas movimentações em crise, é um fundo que gira muito bem a sua carteira, o fundo girou mais de 1,5 bi apenas nesse último mês entre compra e venda de CRIs. O fundo adquiriu 879 milhões de reais em CRIs, a uma taxa de IPCA mais 6,74% e foram vendidos aqui 812 milhões também em CRIs, a uma taxa de IPCA mais 7,74%, um spread aí de 0,60 e 0,70. Então esse fundo imobiliário específico ele consegue girar muito bem a sua carteira, tanto na parte de CRI e também na parte de fundos imobiliários. Comentário do gestor, gosto sempre de trazer para vocês. A gestão pretende manter a estratégia high grade e a reciclagem do seu portfólio. Ou seja, ele pretende deixar sempre
CRIs de alta qualidade em seu portfólio, com devedores com altas garantias, mas também vem vendendo um pouco das suas posições com IPCA mais baixo, adquirindo novas posições com taxas mais interessantes, mas não deixando de lado também a qualidade desses devedores. Comentando um pouco aqui sobre o seu portfólio em fundo imobiliário, atualmente ele tem as 5 maiores posições dentro do seu portfólio, são aqui o GT LG11, HRBH11, TRX F11, GU RB11 e NEWL11. Essas aqui são as 5 maiores posições de fundos imobiliários dentro do seu portfólio. E as movimentações que ele fez no último mês na parte de fundos imobiliários, fez algumas compras e também alguma venda. Na parte de compras, ele adquiriu 5 milhões do TRX B11, fez uma compra também de 2 milhões de KNIP 11, aproveitando as quedas nas suas cotações desse fundo imobiliário. É um dos fundos que desvalorizou muito nos últimos meses e fez aqui algumas vendas. Vendeu 47 milhões do TRX F11, 47 milhões para um fundo imobiliário de CRI vender apenas no último mês. Esse valor é bem substancial, mas ele traz aqui que ele fez aqui uma oferta via 476, ele comprou via subscrição e vendeu aqui no mercado secundário. Então ele deve ter adquirido a um preço bem menor na sua emissão, como esses fundos imobiliários de logística acabou subindo um pouco nos últimos dias, então possivelmente ele deve ter feito um ganho de capital. Isso é bem o foco da estratégia desse fundo. Vendeu também 17 milhões de reais do PATC11, posição adquirida via mercado secundário. Então essa aqui foi algumas movimentações na parte de fundos imobiliários. Comentando um pouco aqui sobre a exposição para o segmento desse fundo imobiliário, temos aqui segmento de logístico e industrial 27%, shopping 13%, varejo 12,12%, comercial, hospital, residencial, entre outras posições menores. Comentando um pouco sobre a exposição para o indexador e taxa ponderada de aquisição, talvez aqui seja um ponto mais importante que nós investidores devemos atentar em fundo de CRIs. São que o índice que esses CRIs estão atrelados e a taxa média dessa carteira são a taxa que é cobrada desse CRIs. Analisando aqui a taxa de IPCA mais 6,43% desse CRIs específico, é uma taxa, na minha opinião, baixa. Por isso que ele vem aí vendendo algumas posições desse seu portfólio, vem fazendo uma nova reciclagem e assim ele tentar aumentar um pouco a sua taxa média ponderada. Essa taxa IPCA mais 6 está muito próxima aí do Tesouro, praticamente o Tesouro IPCA mais. Temos aí IPCA mais 5,80, você está correndo quase risco de renda variável, conseguindo aí alguns títulos de renda fixa, pagando também IPCA próximo a 6%. São aqui 67% do seu PL está alocado ao IPCA mais 6,43%. Então é daqui que vem os dividendos recebidos na parte de fundos imobiliários. São a taxa que vem cobrada do IPCA, mais essa exceção de 6,43%. Na parte de fundos imobiliários representa 30%. Foi onde ele conseguiu manter esses pagamentos próximo da média. Essa parcela de fundos imobiliários conseguiu também se sustentar muito bem nos últimos meses. Comentando um pouco sobre seus indicadores fundamentalistas, atualmente tem um dividend yield de 14,68%, seu valor patrimonial de 91,83%, está com PVP de 0,95%, ou seja, está com 5% de desconto em comparação com seu patrimônio do fundo. Ele tem um patrimônio de 2,9 bi, é o patrimônio que realmente ele vale, todos os seus CRIs que tem dentro do seu portfólio, e está negociado em bolsa a 2,7 bi. Então ele tem aí mais de 2 milhões de desconto em comparação com o seu valor de mercado. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva.